Meus amigos, Hollow Knight Silksong está mais perto do que nunca. Pelo menos a nossa expectativa é essa, mas a realidade pode ser mais decepcionante. Nessas últimas semanas aí, vem rolado discussões acaloradas no servidor oficial de Hollow Knight, com o Lef, que é o diretor de marketing do jogo, participando mais ativamente. E quando ele entra em cena, mais frequentemente, podemos assim dizer, em 85% dos casos, tivemos aí algo este ano. Então várias pessoas acreditam que teremos algo no The Game Awards em dezembro, mas não é bem assim. Em uma conversa interessante, um membro do servidor questiona que todos nós sabemos que a data de Silksong será fevereiro, porque o Lef gosta de lançar jogos no começo do ano. E o Lef o respondeu que como ele é a favor de streamers joguem os seus jogos no lançamento, ele evita lançar em torno de outros jogos que os streamers possam preferir jogar em vez do dele. Normalmente isso significa o início do ano. Galera, esse é um ponto importante, por esse motivo aí, é que o Lef gosta de lançar aí os jogos que ele participa, que ele faz a campanha no início do ano. E é um ponto fortíssimo, que eu já venho falando aqui, há um bom tempo, mas como eu já disse também, esperar por algo em dezembro é criar expectativas demais, coisa que eu tenho certeza que não vai acontecer. Mas para quem achar que tem alguma chance, o The Game Awards acontece aí no dia 8 de dezembro. Bom galera, em um post na aba comunidade, eu pedi para que opinassem sobre o que Silksong tinha que fazer ou ter para não te decepcionar. Eu vou trazer aqui 5 comentários que eu achei mais interessantes e vamos falar um pouquinho deles. Eu li muita coisa legal, mas infelizmente não dá para colocar todos aqui nesse vídeo. Mas quando o Silksong sair, nós vamos fazer aí alguns eventos especiais por aqui e eu vou me lembrar de responder todos, podem me cobrar. Vamos lá então. Para o TEF é o seguinte, além das coisas que a gente já espera que o jogo seja, tipo ser uma sequência digna, o que mais quero que tenha e que vou ficar um pouco triste se não tiver, é algum jeito de bater pra cima e bater pra baixo pra quicar, é o pogo, Até mesmo por uma habilidade e pelo que mostrou provavelmente vai ter. Pelo menos aquele ataque de bater pra baixo meio de canto, na diagonal, digamos assim, que serve melhor do que bater pra baixo pra Hornet. Bom, o bater pra cima já é confirmado, tem vários trechos aí de demo, que a Hornet bate pra cima, então tranquilo. E o bater pra baixo teremos aí talvez com algumas crests diferentes, algumas serão na diagonal e umas pra baixo, mas de uma forma diferente do que Hollow Knight foi. Isso vai ser bem interessante de se ver, eu curti bastante essa sua ideia, e realmente é uma coisa que faz falta, pra quem tá acostumado com isso. O Mano fala o seguinte: boss rush mais complexo que o panteão de Hollow Knight, side quests e o Path of Pain 2. Esse aí também, cara, com certeza eu quero muito ver. Ainda mais agora que a Hornet vai ter muito mais habilidades, questão de movimentação. Vai ser show demais ver um Path of Pain 2, hein? Que coisa louca vai ser isso aí. A jogabilidade, complexidade do mapa e lore, já sabemos que vai ser excelente. Exatamente, muitos comentários falaram sobre isso, trilha sonora, ambientação, boss. Eu acredito que tudo isso aí vai ser também sensacional. JP Gox, tempo de qualidade na gameplay, para valer a pena a espera. O jogo tem que ter uma quantidade decente de horas de gameplay, mantendo a qualidade sem se repetir muito. Seria decepcionante esperar tanto tempo para ter 20 a 40 horas de jogo. Bom, aí esse comentário eu coloquei porque eu achei interessante a questão da duração do jogo. Para vocês aí, vai importar muito se o jogo tiver aí essa faixa de horas? Eu acredito que na primeira vez que a gente joga, galera, é muito difícil isso aí ser o tempo final. Claro que a gente vai agarrar demais, vai explorar muito, então vai passar tranquilamente disso. Porém, na segunda vez que jogarmos, é provável que fique sem dentro dessa faixa. Tanto que Hollow Knight, quando eu joguei pela segunda vez no PS4, já conhecendo tudo do jogo, depois que eu terminei no PC, que foram mais de 100 horas, no PS4 eu levei exatas 32 horas para terminar tudo, fazer 112%. Olha só que coisa, então a diferença é enorme, De uma forma que você joga a primeira vez e que você joga a segunda. Então na primeira vez acredito que tranquilamente vai passar isso aí, mas para vocês, se tiver esse tanto de horas no jogo, vai ser também decepcionante? Comentem aí. O Damage Máximo, um gigantesco sistema de builds com uma grande quantidade de ferramentas, armas e crests, para o jogador escolher, que cada um tem aí uma forma diferente de jogar e enfrentar inimigos do que outros jogadores. Espero que tenha pelo menos uma das 3 categorias de coisas que os jogadores vão poder customizar. As crests, potencialmente mudando o moveset da Hornet,
as ferramentas que vamos equipar nas quests e as armas que aparentemente vamos poder copiar dos inimigos. Sim, esse é um sistema interessantíssimo. Até no meu vídeo, anterior aí eu falei sobre esse sistema. Eu quero muito ver essa complexidade das quests junto com as ferramentas, que misturas vamos poder fazer, quais construções de builds ali serão possíveis, e eu espero muito que seja gigantesco, uma coisa muito maior do que os amuletos nos proporcionam. Já é bem interessante, mas eu acho que em certos pontos chega a ser um pouquinho limitado, mas as quests ferramentas prometem aí uma ampla gama aí de customização. E por último, para fechar aqui, Mestre Tiso, espero grandes coisas, mas principalmente um substituto para o meu legado. E com esse comentário, galera, eu termino aqui esse vídeo. Será que a Tenchiori conseguirá trazer aí alguém maior que o grande Mestre Tiso? O que vocês acham? Deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo.